Oi, galera! Hoje nós vamos falar de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Na física, quando se estuda o trajeto de um projeto lançado obliquamente em relação ao solo horizontal, ele é um arco de parábola com concavidade voltada para baixo. Sabendo que O é a origem do eixo, então nesse caso seria o O, nós podemos calcular a altura atingida do projétil e a distância alcançada. E ela é dada pela função y igual a ax ao quadrado mais bx, onde o a é a constante que depende do ângulo do tiro da velocidade e da aceleração da gravidade. E b é o valor constante que depende do ângulo do tiro. A função do segundo grau ela é dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é o termo independente. Dadas as funções f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 1, o a será 2, o b menos 4 e o c 1. Na função f de x menos 3 mais 2x menos x ao quadrado, observe que ela não está em ordem. Então, nós temos que o a é menos 1, o b é 2 e o c é menos 3. Em f de x igual a x ao quadrado menos 3x, observe que ela é uma função incompleta, onde temos somente o a, que é 1, e o b, que é menos 3. f de x igual a menos 2 mais 3x ao quadrado também é uma função incompleta, onde falta o termo b e nós temos que o a é 3 e o c é menos 2. A função do segundo grau é utilizada em praticamente tudo. Observe a figura ao lado, onde nós temos uma ponte em que ela é feita por arco de uma parábola. Raízes ou zero da função. Para isso, nós temos que fazer com que a função fique igual a zero. Então, f de x igual a zero. Observe, se eu tenho uma função x ao quadrado menos x menos 2 e eu quero a sua raiz ou zero da função, nós devemos igualar a zero. Resolvendo Bhaskara ou somaproduto, encontramos para x1 igual a menos 1 e x2 igual a 2. Então, a parábola irá cortar em menos 1 e 2, que são as raízes da função. Veja algumas aplicações. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 15, e ele quer saber o valor dessa função para f de 0, para f de 1, e ele quer saber as raízes da função. Então, para f de 0, nós vamos substituir no lugar do x, 0. Então, ficaria f de 0 igual a 0 ao quadrado, menos 8 vezes 0 mais 15. Então, o valor de f de 0 será 15. Para f de 1, então, o x será igual a 1. Então, substituímos a função no lugar do x1, então ficaria 1 ao quadrado, menos 8 vezes 1, mais 15. Então, o f de 1 será igual a 8. Raízes da função. Para achar as raízes da função, então, nós fazemos f de x igual a 0. Caímos numa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Nesse caso, eu resolvi por soma e produto. Então, nós temos que x1 igual a 3 e x2 igual a 5. Trinômio do segundo grau na forma fatorada. Para achar uma função do segundo grau na forma fatorada, devemos aplicar a fórmula a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Então, veja, encontre a sentença matemática da função do segundo grau que satisfaça f de 1 igual a 0, f de 4 igual a 0 e f de 0 igual a menos 4. Então, nós vamos pegar as duas que são iguais a 0 e achamos o x1 e x2 na f1 e f4. Então, o x1 é 1 e x2 é 4. Vamos aplicar f de 0
igual a A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Então, teremos menos 4, que é igual a A, que multiplica 0 menos 1, menos 1, 0 menos 4, menos 4. Então, teremos menos 4 igual a 4A. Logo, A será menos 1. Agora, a gente vai achar a sentença da função do segundo grau. Isso quer dizer, a função do segundo grau. Utilizamos novamente a forma fatorada. Então, teremos f de x igual a menos 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2. Aplicamos a distributiva x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x, menos 1 vezes x, menos 1, menos 1 vezes menos 4, mais 4. Somamos os termos semelhantes e multiplicamos pelo menos 1, teremos que f de x vai ser menos 1 x ao quadrado mais 5x menos 4. Então, isto é a função do segundo grau.